Samara empurrou, com o braço cheio de tinta, a janela emperrada do novo apartamento. O ar úmido da cidade invadiu a casa e trouxe um cheiro de chuva que parecia anunciar algum tipo de recomeço. Mônica, ainda com a camisa social aberta no punho, pousou a pasta no sofá e observou a namorada caminhar descalça pelo piso frio, avaliando a luz que caía sobre a tela em branco. Vai dar certo, disse como quem assina um pacto silencioso. Samara sorriu, tocou o queixo de Mônica com a ponta dos dedos sujos de azul e respondeu: já deu. Por um instante, a vida coube inteira naquele cômodo. O futuro, as pequenas discussões sobre prateleiras e plantas, os cafés que viriam, as segundas-feiras possíveis. Antes de abrir a garrafa de vinho que haviam separado para inaugurar a casa, Mônica puxou o celular e gravou um áudio de 30 segundos para guardar o momento. Se você caiu aqui por acaso, seja bem-vinda ao nosso universo. No canal Contos Sáficos, a gente transforma sentimentos em história. Inscreva-se, ative o sininho e comente como você imagina essa casa quando tudo estiver no lugar. Seu apoio faz diferença. Vem com a gente viver isso. Samara riu da formalidade e completou o atrás em sussurro brincalhão. E manda like antes de eu ficar com ciúmes desse sofá vazio. A primeira noite naquele endereço foi uma colagem de detalhes. Caixa aberta, camisetas emboladas, 2 pratos, uma frigideira, o incenso improvisado com casca de laranja, a playlist favorita tocando num volume tímido. Samara riscou traços largos sobre a tela, exercitando um impulso que era quase físico. Mônica, por sua vez, organizou livros por cor, como se as lombadas pudessem acalmar o coração sempre metódico. Quando uma fina garoa começou a cair do lado de fora, as duas se aproximaram da janela e ficaram quietas, partilhando o som das gotas no toldo do vizinho. Eu queria que esse momento durasse para sempre, disse Mônica. É assim que a gente faz durar, prestando atenção, devolveu Samara. Durante as semanas seguintes, a rotina se desenhou com doçura. Mônica saía cedo para o escritório, atravessava a avenida entre buzinas e promessas de prazo, voltava com histórias sobre clientes, sentenças, minutas e café ruim. Samara testava fundos, buscava pigmentos, ligava para galerias quando tinha coragem e, quando não tinha, pintava até o corpo esquecer da insegurança. Encontros na portaria, beijo no elevador, recados na geladeira. Lembrete, comprar manjericão. PS, te amo. A felicidade ali não precisava fazer barulho. Numa sexta-feira de início de mês, Samara decidiu levar Mônica até a praça onde costumava desenhar. O céu, naquele fim de tarde, parecia um tecido sutil, se abrindo em camadas de pêssego e lilás. Caminharam de mãos dadas pelas ruas movimentadas, escapando de charcos, dividindo um guarda-chuva meio torto. Pararam numa banca para escolher um jornal antigo. Samara gostava de colar manchetes nas telas. E numa padaria, pequena, entre 2 lojas de conserto de celulares. Mais croissant do que prudência, disse Samara com a boca cheia, e Mônica gargalhou daquela piada desajeitada. Voltariam para casa a pé, rindo do quanto era brega dividir um fone de ouvido, quando uma sombra se aproximou ao final do quarteirão. O moletom com capuz, o passo incerto, o pedido rápido e tenso. Passa a bolsa. O coração de Mônica disparou. Samara, num reflexo que nem ela sabia de onde vinha, avançou um passo, tentando proteger, tentando conversar, tentando ganhar segundos que salvassem. O mundo, então, se estreitou num ruído seco. Um clarão sumiu tão rápido quanto veio. Os dedos de Mônica perderam a força. A bolsa caiu, Samara tombou. A sirene cortou o ar alguns minutos depois, mas o tempo já tinha se partido. Mônica segurava o rosto de Samara com um desespero que não cabia em nenhuma palavra. Havia sangue, havia chuva,
e havia a sensação de que tudo o que importava era impedir que as pálpebras dela se fechassem de vez. Fica, por favor, fica. O pedido ecoou como se pudesse, por si só, colar de volta o que havia sido arrancado. Pessoas se ajuntaram, uma moça tirou o casaco e cobriu as pernas de Samara, um senhor murmurou algo sobre fé. O instante era uma fotografia desfocada, as luzes vermelhas, o guarda-chuva caído, um croissant esmagado no chão. Quando Mônica pisou na sala de espera do hospital, sentiu que tudo tinha ficado do lado de fora, inclusive o próprio corpo. A médica plantonista falou com calma, usou termos técnicos, evitou promessas. Vamos estabilizar, precisamos ver a extensão, os próximos minutos são decisivos. Mônica assentiu sem ouvir. Apertou o celular nas mãos como se o aparelho pudesse oferecer uma saída. A chuva engrossou, e lá fora, relâmpagos arranharam o céu. Naquela mesma hora, algo em Samara se deu conta de que estava de pé, mas não exatamente. Era como se ela se equilibrasse num espaço onde o chão não respondia. Ouviu vozes ao longe, reconheceu o som agudo de um monitor, tentou falar, tentou chamar por Mônica. O som não saiu. A confusão se tornou um pavor que em poucos segundos se transmutou em intuição. Ela estava ali, mas não da maneira como conhecia. A mão buscou a borda da maca e atravessou. Não. Tentou de novo, com esforço, e atravessou outra vez. Não, não, não. Desorientada, Samara vagou pelo corredor, atravessando portas, vendo gente chorando, médicos correndo, um enfermeiro arrancando uma touca de látex da cabeça com um gesto cansado. Parou diante do vidro jateado que isolava a sala de espera e do outro lado viu Mônica sentada, os cotovelos nos joelhos, a testa encostada no punho. A cabeça de Samara se encheu de uma vontade feroz de gritar o nome dela, de segurá-la, de prometer que ia dar um jeito. De alguma forma que não sabia explicar, a artista se colocou ali, junto de Mônica, ajoelhada na frente dela, e disse sem som: "Ei, eu tô aqui." Horas laterais se engancharam na madrugada. A notícia veio num timbre que não parecia humano. A médica, com delicadeza, escolheu as palavras que cabiam numa tragédia e empurrou o resto para um silêncio respeitoso. A bala atingira um ponto crítico, a pressão havia despencado. O corpo, apesar da corrida contra o tempo, desistira. Mônica passou a mão sobre os olhos, uma, duas vezes, como se pudesse reorganizar suas linhas internas. O mundo, contudo, não atendeu. Ela assinou papéis amassados, agradeceu sem saber do que, colocou o casaco e andou sem destino até a rua, onde a madrugada parecia uma garagem vazia. Samara seguiu Mônica. O espanto de existir sem peso era uma faca de 2 gumes. Podia aproximar-se, espiar de perto, mas não alterar um fio de cabelo. Mônica chamou um carro por aplicativo, trêmula, e foi só no banco de trás, enfim, que desabou num choro que vinha de uma região muito antiga. Samara encostou a testa no ombro da namorada, como fazia nas noites de inverno. Nada. O aplicativo apitou, o trajeto seguiu, a vida insistiu em guardar sua aparência habitual. De volta ao apartamento, Mônica entrou devagar, como se temesse assustar os objetos. Encostou a porta, olhou em volta e reconheceu, num ataque súbito de ternura, a marca do dedo azul de Samara na moldura da janela. Encostou a mão ali, sem força. "Amor", disse, para ninguém. "Amor", repetiu, e esse eco bateu nas paredes vazias. Samara tentou alcançar o interruptor, ligar a luz amarela que elas gostavam na sala. O gesto, porém, atravessou o plástico. O corpo ausente é uma aprendizagem violenta, e a consciência disso veio como um segundo luto. As primeiras noites foram um inventário de ruídos. O cano do banheiro estalando às 3, a geladeira soltando um suspiro mecânico, um carro passando com um som alto na esquina. Mônica dormiu pouco, comeu menos, respondeu mensagens com corações curtos para não precisar escrever nada. Na madrugada do 3º dia, vestiu a camiseta preferida de Samara, a de uma banda que nenhuma das duas ouvira direito, e deitou no tapete da sala, sentindo o cheiro de tinta ressecada.
Me dá um sinal, pediu, encarando o teto. Samara, ouvindo o pedido, tentou o impossível. Moveu-se com tanta vontade que o quadro apoiado na parede tremeu. Não caiu, mas tremeu, de leve. Mônica ergueu a cabeça, surpresa. Sam? A dúvida ficou mais forte a cada coincidência. Uma caneta que rola sozinha para o centro da mesa, a chama da vela que se encurva na direção da janela apesar do vento vir do lado oposto. A música que começa justamente na faixa que Samara costumava repetir no ateliê. Mônica variava entre o ceticismo e a esperança, dois polos que se revezavam sem aviso. Isso não existe, murmurava para si, e no minuto seguinte completava. Mas existe! A mente jurídica, acostumada a provas, tentava ordenar o indício. O coração, por sua vez, reconhecia um perfume impossível. Numa tarde de domingo, depois de muita insistência frustrada, Samara descobriu outra coisa. A presença dela era mais forte quando Mônica lembrava de alguma coisa específica. Ao revisitar em voz alta o dia em que montaram a primeira estante, a energia da sala parecia mudar de densidade. Ao falar do beijo debaixo da chuva no primeiro mês de namoro, o ar ficou mais carregado e a cortina marcou um desvio no tecido. Eu te sinto, disse Mônica muito baixo, sentada no chão. Eu sei que você está perto. A vizinha do 402, uma senhora que frequentava todas as reuniões de condomínio, comentou no elevador com cuidado que a moça do 404, a antiga moradora do apartamento de Samara e Mônica, recebia umas entidades sérias, viu, minha filha? Contou que, certa vez, escutaram um batuque tão forte que a síndica subiu com 2 seguranças e, quando bateu na porta, viu a moradora dançando com os olhos fechados, como quem conversa com o invisível. Tem lugar que é feio de energia, e tem lugar que é portal, disse a vizinha, ajeitando a sacola do mercado no braço. Mônica sorriu sem graça, agradeceu a informação sem saber muito bem o que fazer com ela. Nessa mesma noite, algo finalmente se quebrou por dentro. Mônica entrou no ateliê de Samara, acendeu a luminária e sentou na banqueta de madeira. Pegou o pincel de cabo longo e tentou reproduzir a maneira como a artista iniciava as camadas, com movimentos lentos que, depois, ganhavam velocidade. A mão tremeu. O choro veio outra vez, mas dessa vez não era só perda, havia raiva. Por que você foi proteger? Por que você não passou a bolsa? Por que eu não fui mais rápida? As perguntas batiam contra as paredes como pássaros sem janela. Samara aproximou o rosto, tocou o ar diante de Mônica com um cuidado desesperado. A lâmpada piscou, 1, 2 vezes, e apagou. Quando acendeu de novo, o feixe ficou estável. Mônica, soluçando, riu sem achar graça. Tá, eu entendi. Você tá aqui. Na manhã seguinte, Mônica decidiu procurar respostas fora do campo conhecido. Lembrou-se de uma história que ouvira na faculdade sobre uma mulher que via coisas e ajudara a resolver um litígio familiar, lendas de corredor, recontadas em tom de fofoca. Vasculhou a memória, encontrou um nome, puxou um fio de lembrança e chegou a uma pista concreta. Odete, médium, conhecida por falar demais e acertar umas que ninguém explica. Encontrou um número rabiscado no fundo de um caderno. Discou. A voz do outro lado atendeu antes do terceiro toque, debochada, viva. Você demorou. Odete? Perguntou Mônica, a respiração cortada pela surpresa. A própria. E você é a moça que tem uma artista fazendo bagunça elétrica na sua casa. O silêncio que se seguiu foi povoado de sinais que Mônica já não podia ignorar. Quinta-feira, às 7, traz uma rosa branca e, se puder, um pedaço de tecido que tem o cheiro dela, completou Odete, como quem marca corte de cabelo. E... coragem, acrescentou, num tom que misturava afeto e ironia. Ao encerrar a ligação, Mônica encostou a testa na janela, do mesmo jeito que fizera no hospital. Se isso for real, eu vou até o fim, disse. Samara, ao lado, sentiu uma alegria que doeu, dessas que lembram tudo que está ausente justamente porque relembra tudo que faz sentido. No vidro, um filete de condensação desceu devagar, desenhando por segundos a curva imprecisa de um S. Mônica não viu,
mas respirou pela primeira vez em dias com alguma firmeza. Na quinta, a cidade parecia ter combinado uma pausa. O entardecer chegou sem pressa, e o táxi que levou Mônica até o endereço de Odete parou diante de uma casa antiga, caiada, com uma porta pintada de amarelo. No muro, uma buganvília derramava flores sobre a calçada. Mônica desceu com a rosa branca e o retalho de uma camiseta de Samara. Aquele algodão macio que guardava um pouco de lavanda e tinta. Quando tocou a campainha, ouviu passos e em seguida uma risada que parecia vir de outra sala e também do próprio corredor. A porta abriu. "Entra, filha, a gente tem muito o que conversar", disse Odete, os olhos miúdos fundindo curiosidade e acolhimento. Samara atravessou a soleira junto, num impulso que já começava a aprender, e a temperatura do ar mudou, como se aquele espaço aceitasse sua presença com mais naturalidade do que a rua, o hospital, o elevador. Por um instante curto, quase tangível, a artista teve a impressão de que seus pés tocavam madeira. Olhou para cima, como quem busca um teto que aprove as próximas cenas. O relógio da casa marcava 19h12. A casa de Odete parecia resistir ao tempo. As paredes brancas carregavam marcas de décadas e o corredor exalava um leve aroma de ervas queimadas. Quadros de santos se misturavam com mandalas coloridas e velas tremeluziam discretamente nos cantos. Mônica entrou com passos contidos, apertando contra o peito a rosa branca e o retalho de tecido que trouxera de Samara. Aquele algodão macio que guardava um pouco de lavanda e tinta. A médium acendeu um incenso e fechou os olhos. Murmurou algumas palavras em voz baixa, arrastada, e de repente riu, como quem ouve uma jogada. "Você não muda, né, Samara?", perguntou pro nada, embora claramente falasse com alguém. "Tá dizendo que a Mônica sempre coloca ordem em tudo, até nas roupas que não cabem mais no armário." Mônica levou a mão à boca. A lembrança era íntima demais, uma brincadeira que só Samara conhecia. Uma mistura de dor e alívio percorreu seu corpo. "Ela tá mesmo aqui?", sussurrou incrédula. "Tá, e tá desesperada para te dizer um monte de coisas. Mas vamos devagar, senão o canal aqui pifa", respondeu Odete, apontando para a própria cabeça. Samara, percebendo a chance, tentou concentrar-se. Era estranho depender daquela ponte, mas também era um fio de esperança. "Diz a ela que eu tô aqui, que eu não consegui ir embora." A voz de Samara soava como pensamento, vibrando dentro da médium. Odete repetiu quase sem pausa. "Ela diz que tá aqui, que não conseguiu ir embora." Mônica fechou os olhos e uma lágrima escapou. O peito latejou de saudade. "Eu sinto você", murmurou, encarando o tecido na mesa. "Mas eu não sei até onde isso é real." "Então vamos dar provas, né?", Odete retrucou, inclinando-se para frente. "Samara, me fala algo que só as duas saibam." O ar do quarto pareceu se adensar. Samara buscou nas lembranças um detalhe único, algo que Mônica não pudesse negar. Lembrou-se da primeira noite no apartamento novo, quando colaram um bilhete no espelho do banheiro escrito com batom vermelho. "Lembre-se, você é meu lar." Só elas sabiam. "Fala do espelho", pediu Samara, quase suplicando. Odete ergueu as sobrancelhas e transmitiu. "Ela tá dizendo do bilhete no espelho, com batom vermelho." O corpo de Mônica estremeceu. Levou o rosto à boca, incrédula. "Ninguém nunca soube disso? Meu Deus, Samara!" A confirmação atravessou Mônica como uma descarga elétrica. Pela primeira vez desde a tragédia, ela não duvidou. O peso da perda se misturou à alegria intensa de sentir a presença da mulher que amava. Odete, ofegante, pediu uma pausa. Pegou um copo d'água e suspirou. "Isso suga energia, filha, mas vale a pena quando o amor é desse tamanho." Samara, silenciosa, aproximou-se de Mônica. Quis tocá-la, segurar suas mãos trêmulas, enxugar as lágrimas que caíam sem controle. Não conseguiu, mas mesmo assim sentiu-se mais perto do que nunca desde a noite fatídica. Apesar das provas, Mônica oscilava entre entrega e negação.
A advogada dentro dela precisava de lógica, de fatos, de explicações que se sustentassem. Conversar com Odete era como se equilibrar entre dois abismos. De um lado, a fé. De outro, a razão. Eu quero acreditar, disse horas depois ao deixar a casa da médium. Mas e se tudo não passar de truque? Samara a seguiu pela calçada, ouvindo cada palavra. Doía não poder responder diretamente. Naquela noite, deitada na cama enorme e fria, Mônica virou-se para o lado que Samara costumava ocupar. Deixou a mão esticada sobre o lençol vazio. Se você realmente está aqui, me dá um sinal agora, qualquer um. A voz quebrou em soluço. Samara concentrou-se como nunca. O abajur tremeu levemente, depois apagou e reacendeu. Mônica ofegou, cobrindo a boca com a mão. A cada dia, as barreiras entre elas pareciam menos sólidas. As semanas seguintes foram um aprendizado improvável. Mônica passou a frequentar a casa de Odete regularmente. As sessões eram intensas, cheias de revelações e lembranças. Samara aprendia a se comunicar melhor, a manipular pequenas coisas, mover uma caneta, alterar a chama de uma vela, provocar arrepios sutis no ar. Você precisa entender que ela ainda está aqui por causa de você. O laço é forte, mas também é perigoso. O espírito que não parte sofre. Mônica olhou para a médium com olhos marejados. E eu? Eu já não sofri o bastante? O amor é bênção e cruz, filha. Cabe a vocês descobrirem até onde dá para ir. Respondeu Odete com seriedade rara em seu tom normalmente debochado. Samara, ouvindo aquilo, sentiu um aperto. Ela queria ficar, queria proteger Mônica, rir com ela, vê-la crescer, vencer, envelhecer. Mas uma parte dela sabia que o tempo emprestado cobraria um preço. Numa noite chuvosa, Mônica acendeu todas as velas da sala e colocou a playlist favorita de Samara. Deitou-se no tapete, fechou os olhos e falou em voz alta. Você lembra quando dançamos aqui mesmo, rindo sem parar? Você tropeçou na almofada e quase quebrou o vaso da vizinha. Samara sorriu ao lembrar. Sentou-se ao lado dela, mesmo invisível. De alguma forma, a música preencheu o espaço como se fosse um abraço. Mônica começou a se mover suavemente, deixando o corpo soltar-se no ritmo. Dança comigo, mesmo que eu não possa ver, pediu. Samara a acompanhou, imitando os passos, e jurava sentir que por um segundo o ar entre elas tinha peso. Foi como se os corpos quase se encontrassem. Mônica abriu os olhos, riu entre lágrimas e sussurrou: Eu sei que você está dançando comigo. Nem tudo, no entanto, era ternura. Numa das sessões, Odete mudou de semblante, séria. A Samara está dizendo que a noite do assalto não foi ao acaso. Mônica arregalou os olhos. Como assim? Havia alguém de olho em vocês. Alguma coisa mal resolvida, ligada ao trabalho dela, talvez uma galeria ou algum contato. Ela insiste que não foi só azar. Mônica levou a mão ao peito. O medo se misturou à raiva. Aquilo transformava o luto em ameaça. Samara, aflita, tentava transmitir a sensação de perigo. Queria que Mônica entendesse que ainda corria risco. Odete suspirou fundo. Minha filha, sua advogada aí vai ter que ser forte. O problema não acabou. Nos dias seguintes, Mônica percebeu sinais estranhos. Um carro parado demais na frente do prédio. Um homem observando do outro lado da rua. Mensagens anônimas no celular. O coração dela batia acelerado, e a ausência física de Samara era ainda mais cruel. A pessoa que sempre a protegera não podia mais abraçá-la. Mas Samara estava lá. De noite, fazia barulhos, acendia e apagava luzes, tentando alertar. Mônica, aos poucos, entendeu os sinais. Não era a imaginação. Era Samara, cuidando como sempre. Certa madrugada, Mônica sonhou que Samara a chamava para pintar juntas. Acordou suada com a sensação vívida do toque da namorada. Levantou-se, foi até o ateliê e encontrou a tela inacabada. Puxou os pincéis
e pela primeira vez desde a tragédia, deixou-se levar pela cor. Cada traço parecia guiado por mãos invisíveis. "Você tá aqui comigo, né?" disse, chorando enquanto a tinta se misturava em camadas. Samara respondeu com um gesto. Derrubou suavemente o copo de água, espalhando um reflexo brilhante sobre o chão. Mônica riu entre lágrimas. "Você nunca foi sutil, amor." E naquele instante, o luto deu lugar a algo novo, a certeza de que, apesar da morte, o elo delas continuava vivo, pulsante, invencível. O céu daquela noite estava pesado, como se carregasse consigo um presságio. Mônica caminhava pelo corredor do prédio com passos rápidos, a sensação de ser observada crescendo a cada instante. Desde que Odete revelara que a morte de Samara não fora acaso, o medo se tornara companheiro constante. Ela trancou a porta do apartamento, respirou fundo e deixou a bolsa cair no sofá. O silêncio a envolveu como um cobertor incômodo. Samara estava ali, como sempre. Observava cada gesto, tentava se aproximar, mas a impotência de não conseguir abraçá-la a corroía. Naquela noite, porém, a artista sentia algo diferente. Uma pressão no ar, um aviso que atravessava sua essência. "Ela está em perigo", pensou, como se a verdade tivesse sido soprada direto no ouvido. Horas depois, quando Mônica desceu até a garagem para buscar alguns papéis esquecidos no carro, viu a silhueta de um homem parado entre as colunas. O coração dela disparou. Aquele rosto não era estranho, era o mesmo que vira rondando a rua dias antes. O desconhecido se aproximou, o olhar frio. "Você devia ter esquecido", murmurou. Mônica recuou, as chaves tremendo em suas mãos. Antes que pudesse reagir, Samara, em puro desespero, fez o alarme do carro disparar. O som ensurdecedor ecoou pelo espaço, assustando o homem que saiu correndo. Mônica ficou paralisada, ofegante, até conseguir voltar para o elevador. "Foi você", sussurrou já dentro de casa, olhando em volta. "Você ainda me protege." Samara, invisível, chorou, sem lágrimas. Ela queria gritar que sim, que nunca deixaria de proteger, mas sabia que o tempo estava se esgotando. No dia seguinte, Mônica procurou Odete, ainda trêmula. "Ele me seguiu, tentou me intimidar. Se não fosse o alarme, eu não sei o que teria acontecido." Odete a encarou com seriedade. "E você acha que foi coincidência? Samara está gastando o que resta de energia para te proteger, mas logo ela não vai mais conseguir." Mônica estremeceu. "Eu não posso perdê-la de novo." Odete suspirou. "Filha, você precisa entender que o amor de vocês é lindo, mas não pode aprisionar. Samara precisa partir, encontrar paz, e você precisa viver." As palavras doeram como faca. Como aceitar uma segunda despedida? Naquela mesma semana, o homem voltou. Mônica entrava no prédio quando ele tentou forçar a porta atrás dela. O pânico a dominou. Samara, em puro desespero, fez as luzes do hall dispararem em clarões. O susto deu tempo para Mônica correr até a portaria, onde o segurança conseguiu deter o invasor até a polícia chegar. Ofegante, Mônica encostou-se à parede, lágrimas escorrendo sem controle. De repente, sentiu algo diferente. Um calor suave em seus ombros, uma pressão quase real. Samara! Pela primeira vez, a energia dela se fundia com intensidade suficiente para romper a barreira. "Mor!" A voz saiu trêmula, mas audível, como um sopro no ouvido de Mônica. Ela girou a cabeça incrédula. "Samara!" E então aconteceu. Por um instante raro, Samara conseguiu tomar forma diante dela. Não sólida, mas suficiente para revelar o contorno do rosto, o brilho dos olhos e o sorriso cheio de saudade. "Eu tô aqui", disse emocionada, "e sempre estive." Mônica ergueu as mãos, tocando aquele vulto de luz. O contato era leve, quase um arrepio, mas real. Chorou convulsivamente. "Eu não quero que vá. Por favor."
Samara acariciou-lhe o rosto com um gesto suave. O amor não acaba, amor. Ele só muda de lugar. Eu vou viver em você, em tudo que sonhamos, em cada cor que você enxergar. As duas se abraçaram. O beijo que seguiu foi carregado de eternidade, como se concentrasse todas as vidas possíveis. Uma claridade suave começou a preencher o corredor. Samara sabia o que significava. Era a hora de partir. Olhou para Mônica com ternura. Você vai continuar. Vai ser feliz, mesmo que ache impossível agora. E eu vou estar sempre em você. Mônica apertou-a com força, tentando memorizar a sensação. Eu te amo. As palavras saíram quebradas pelo choro. E eu amo você, respondeu Samara, sorrindo. Até depois do depois. A luz envolveu a artista. O vulto desapareceu devagar, como neblina que se dissipa ao amanhecer. O corredor voltou ao silêncio. Mônica caiu de joelhos, soluçando, mas ao mesmo tempo sentia algo novo, uma paz suave, como se Samara tivesse deixado dentro dela um pedaço eterno. Semanas depois, Mônica voltou ao ateliê. Pegou os pincéis que antes pertenciam a Samara e iniciou sua primeira tela. As cores fluíam com naturalidade, como se mãos invisíveis a guiassem. Pintar se tornou sua forma de conversar com o amor que partira, mas que jamais seria esquecido. Às vezes, quando a noite caía e o silêncio tomava conta, a chama da vela balançava sem vento ou uma música específica começava sozinha. Mônica sorria, acariciava a tela e dizia: Eu sei que é você. O luto ainda estava ali, mas o desespero havia cedido espaço a algo maior, a certeza de que o amor delas atravessava mundos.